tudo bem? Hoje nós estamos recebendo o Dr. César, é um cirurgião plástico. E primeiramente a gente quer saber um pouquinho da vida dele, da história, como começou tudo. Vai ser um papo muito legal e que vocês vão gostar muito, vai ser muito interessante. Tudo bem, Dr. César? Tudo bem, Eli. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito agradecido pelo convite e eu espero passar algumas informações sobre cirurgia plástica e alguma curiosidade que alguém tenha, alguma coisa que você queira me perguntar. Certo. Como começou? Quem é o Dr. César antes de ser cirurgião plástico? Sua infância, como foi? Antes de ser cirurgião plástico, eu nasci em Recife, Pernambuco, e eu tô com 51 anos agora. Estudei numa escola católica, fiz faculdade de medicina na Universidade Federal de Pernambuco e eu vim para São Paulo para fazer a residência de cirurgia plástica. Na verdade, tudo de cirurgia plástica começou lá na faculdade e a partir de alguns cirurgiões excelentes que eu acompanhei. Mas outras coisas sobre mim: sou torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Sim. Grande jogo esse fim de semana. Uhum. E Tem 2 filhos, né, Dr. César? tenho 2 2 filhos. filhos, Sou casado também com uma pernambucana, muito que é uma feliz. médica também, né? É uma médica Uma urologista, médica Isabel. urologista também. E vim para cá no ano 2000 para fazer a residência no Hospital do Servidor Público Estadual. E aí desde de lá você vem nessa parte plástica. Falou: "Olha, eu me encantei por isso". E assim, da onde veio esse encantamento, assim, da cirurgia plástica? De verdade, parece meio estranho, mas tudo começou com um cirurgião de mão, tá? Um excelente cirurgião de mão chamado Rui Ferreira. E eu acompanhava ele como estudante e ia ver as cirurgias que ele fazia, ajudar em algumas cirurgias. E eu achava tão fantástico o trabalho dele. E ele tem formação de cirurgia plástica. E eu resolvi que eu ia ser cirurgião plástico por causa disso. Depois de um tempo, eu descobri que a cirurgia de mão estava mais restrita hoje em dia à parte de ortopedia do que da cirurgia plástica. Paralelamente a isso, como sempre aconteceu, toda disciplina que eu passava eu gostava muito. Então, Você era encantado, sempre foi encantado pela medicina, acho que é quando isso. eu entrei em cirurgia plástica, eu também passei a gostar de muitas coisas. Com o tempo, eu fui divergindo mais para a parte de cirurgia estética, cirurgia de contorno corporal, de face. E a parte de mão terminou ficando mais de lado, até porque a ortopedia domina muito mais esse mercado hoje em dia. Mas esse foi o começo, foi graças a um cirurgião chamado Rui Ferreira, que eu E tenho muito é carinho. cirurgia plástica de mão, é isso? A cirurgia de mão é a que se destina a reconstruir tanto a função quanto a estética da mão, mas principalmente a função. Então ele era microcirurgião e cirurgião plástico. Entendi, entendi. E você, doutor César, você é especialista em mama, em face? Nos conte um pouquinho sobre. Eu fiz a residência de 5 anos de cirurgia plástica. Depois eu passei um ano fazendo uma subespecialização em reconstrução mamária no Hospital Pérola Byington. Fiz reconstrução mamária durante um tempo, depois as coisas foram se direcionando. Você termina gostando mais daquilo que você consegue fazer melhor. E aquilo que você gosta, você vai aprimorando. Então, eu terminei me direcionando mais para a cirurgia de contorno corporal, como lipoaspiração, mama, abdômen, e as cirurgias de face, como rinoplastia e lifting facial, rejuvenescimento. E o lifting facial, doutor? As pessoas mais jovens procuram, ou assim, depois dos 45, ou não tem muito a ver isso? É interessante que ao longo do tempo eu atendi pacientes que têm os extremos. Eu já operei uma paciente com 44 anos, mas a minha paciente mais idosa de lifting facial tinha 81. E mesmo a filha, questionava se dava para fazer, que era um sonho que ela tinha. E eu
sempre falo para os pacientes, o que faz diferença são as condições clínicas. Os seus exames estão bons, você não tem doenças que sejam incapacitantes ou que contraindiquem a cirurgia, não tem problema nenhum a gente fazer. Desde que a segurança seja respeitada, a idade não precisa ser um limite. As canetas emagrecedoras, doutor, hoje aumentou um pouquinho mais, as cirurgias plásticas com relação a isso? Que aí perde muito peso e aí eles vão à procura de cirurgião plástico? Tem muita polêmica em relação a isso. Tem gente que diz que com as canetas emagrecedoras não vai mais ter cirurgião plástico. E E é eu o contrário, né, não é não? exatamente, eu penso exatamente o inverso e é isso que a gente percebe. Os cirurgiões plásticos mais cuidadosos, eles não operam pacientes que estejam muito acima do peso, porque isso aumenta os riscos. Então, com as canetas emagrecedoras, pacientes que antes não eram mercado para a cirurgia plástica, que não eram candidatas a fazer uma cirurgia, passaram a ser. Pacientes que antes eram obesas ou que tinham um sobrepeso muito grande, essas pacientes com as canetas emagrecedoras, elas entraram no intervalo de peso que fica perfeito para que uma lipoaspiração, por exemplo, seja uma cirurgia modeladora, já que a lipo não é uma cirurgia emagrecedora, ela é destinada a deixar o seu contorno corporal mais bonito. Então, com isso, as canetas emagrecedoras, elas ajudaram. Pacientes que têm muita flacidez são candidatas a uma abdominoplastia. Pacientes que não têm tanta flacidez são candidatas a uma lipoaspiração, eventualmente com alguma técnica de retração de pele, como Renuvion, argoplasma, laser. Então, com isso, as canetas emagrecedoras, de maneira geral, trouxeram mais saúde para a população. E a cirurgia plástica, a cirurgia plástica mais estética, ela é direcionada a uma população que já tem saúde. E aí a gente consegue melhorar isso. E não Mas as canetas corrigir. emagrecedoras, elas são para todos? As canetas emagrecedoras, elas surgiram Ou como todos podem usar? Ou não? poder, podem. Sempre a gente vai ter que pesar as consequências considerando os efeitos colaterais de cada medicamento que se usa. Elas surgiram como uma ferramenta contra a diabetes. Só que o efeito colateral do bem foi a perda de peso. Mas isso tem consequências. Então, atualmente, a gente já tem canetas direcionadas para o emagrecimento e pacientes com sobrepeso e pacientes obesos vão se beneficiar muito. Nesse contexto, os efeitos colaterais terminam sendo menores do que os benefícios. Quando a gente tem pacientes que procuram usar as canetas para perder 1 quilo, para manter o peso, em vez de alterar a forma como a pessoa vive, aí esse equilíbrio do risco-benefício começa a ser um pouco distorcido. E você começa a ter mais efeito colateral em relação aos benefícios potenciais do uso da caneta. E quais os efeitos colaterais de pessoas que não precisam? Ah, eu quero perder 5 quilos, eu vou lá e vou usar a caneta. Quais os efeitos colaterais que, assim, porque eu só vou perder 5 quilos. Eu só Além, quero perder 5 quilos, eu vou lá e vou usar. Quais os efeitos? você pode usar, mas é preciso lembrar que a caneta emagrecedora, você não toma uma injeção agora e perdeu 5 quilos próxima semana. Você vai precisar usar ela durante um determinado tempo. Nesse meio tempo, a sua fome diminui, o seu metabolismo muda de determinadas maneiras, dependendo da medicação, e você vai perder peso. Só que isso tem consequências. Além das consequências gastrointestinais, náuseas, vômitos, eventualmente diarreia ou constipação, que qualquer medicação pode dar, existem pacientes que relatam sintomas de depressão, pacientes que têm quadros agudos de hipoglicemia, por exemplo, quando vão tentar fazer algum tipo de atividade física mais intensa. Então, existem riscos relacionados com as canetas que fazem todo sentido quando você tem um peso mais alto, mas que podem não fazer sentido quando a paciente está querendo perder um pouco de peso, que talvez um ajuste discreto na Uma alimentação academia, ou um pouquinho mais de tempo na academia poderiam resolver. E hoje em dia aumentou, então, o número de pacientes
à procura de um cirurgião plástico? Porque estão usando muito a caneta e, obviamente, quando a pessoa é mais obesa, sobra pele, né, doutor? Sim, sim, exatamente. Então a gente tem os dois lados. Pacientes que perdem peso e que não têm muita flacidez, elas vão ser candidatas para uma lipoaspiração. E aí essa lipo vai ser uma lipo de contorno. A gente consegue deixar o abdômen mais bonito, uma cintura mais fina, uma região posterior mais contornada, mais torneada. Já para os pacientes que perderam muito peso e terminaram com uma sobra de pele mais importante, a gente vai ter, no caso das mamas, a mamoplastia ou a pexia, que é colocar no lugar, e para o abdômen, a abdominoplastia, que vai tirar aquele excesso de pele que fica lá embaixo. A lipoaspiração, ela só tira a gordura. E aí você precisa fazer. Eu lembro quando eu fui procurá-lo com relação para eu fazer o lift. Eu fiz com ele, gente, o lift. E aí eu queria fazer lipo, lembra? Aqui, eu queria fazer lipo. Aí você falou não, porque vai sobrar pele, aí precisa retirar. Isso Essas mesmo. pessoas mais obesas, mesmo você fazendo um contorno, não fica esse excesso de pele quando você faz a lipo? Ou Se, não? se você fizer só a lipo, sim. E isso é um dos grandes problemas quando a gente tem uma paciente limítrofe. O que que é isso? Quando eu tenho uma paciente que teve um ou dois filhos, que ela sempre foi mais ou menos magra, então ela tem uma determinada quantidade de flacidez, mas não tanto. E alguma gordurinha localizada, mas também não tanto. Então, se eu faço uma abdominoplastia, pode ser muito para ela, mas se eu faço uma lipo, pode ser pouco. E isso exige um gerenciamento de expectativas muito estreito, muito bom com a paciente, para saber exatamente o que ela quer. Se a paciente me diz, eu quero o mínimo de cicatriz possível, eu vou indicar uma lipoaspiração com uma tecnologia de retração de pele para diminuir a flacidez. Se ela me diz, eu quero o abdômen chapado, esticado, não importa a cicatriz, eu vou indicar para ela a retirada desse excesso de pele. E aí a gente vai fazer uma abdominoplastia. Mas é muito importante saber aquilo que a paciente espera, porque pacientes com corpos iguais não têm Ai, cabeças iguais e elas podem dar importância para determinados aspectos que podem ser muito diferentes entre si. eu me lembro quando eu fui fazer a mama com você, vou chamar de você, tá? Aí eu falei, né? Ai, vai ficar uma cicatriz muito grande. Você me falou assim: ou você quer a cicatriz, ou você quer ficar dessa forma, não é isso? E assim, há muitas reclamações de cicatrizes, doutor? Eu lembro perfeitamente. Falando desse jeito, eu acho que eu fiquei meio cruel, mas Não, mas eu achei ótimo você ter falado, porque assim, porque a gente tem na cabeça assim, eu vou fazer e não vai ficar nada, não perfeito. é? E ao longo do tempo, hoje já faz 8, 9 anos, sumiu, né? Tem só um fiozinho. Então, Legal. isso ocorre. De maneira geral, quando a Você paciente não foi cruel, não. Você passa foi comigo, realista. eu sou bastante sincero. É. Uma coisa que eu falo muito para as pacientes é que pode acreditar no que eu te falar, porque eu vou te falar as coisas boas e as ruins. Então, tem pacientes que vão embora, porque algum outro médico que ela passou falou que era tudo às mil maravilhas e que o pós-operatório ela não ia nem sentir, e é mentira. Então, a gente sempre troca em cirurgia plástica excessos por cicatriz, Sim. flacidez por cicatriz. Quando essa troca ela vale a pena, quando o saldo é positivo, a cirurgia está bem indicada. Quando o saldo é negativo, a cicatriz é pior do que a flacidez, ou a cicatriz resultante é pior do que o excesso que a gente está tentando tirar, não vale a pena fazer a cirurgia. Então, essa expectativa é que é difícil de chegar quando a paciente não entrega claramente para a gente o que ela quer. Então, por exemplo, no caso da mama, uma paciente que chega para mim com uma mama que seja muito grande ou muito caída e fala para mim, olha, eu quero a minha mama com o colo cheio, não quero nada de flacidez, mas eu também não quero cicatriz. Então, nesse caso, a gente não precisa de um cirurgião, precisa de um mago.
E Difícil, né? não dá Não para tem fazer como. isso. Apesar de hoje em dia a gente ter determinadas técnicas que diminuem o tamanho das cicatrizes mamárias, essas técnicas elas não servem para todo mundo e diminuir não significa zerar. Sempre vai ter alguma cicatriz, porque eu preciso ter o local para colocar a resultante da retirada da pele. Entendi. Então sempre vai ficar um sinalzinho. Não tem muito o que fazer, né? Quando você vai Sempre vai. fazer a cirurgia, sempre fica algo. Já chegou alguma paciente lá, porque você é bem realista e eu gosto disso. E falou: olha, eu quero fazer dessa forma. Você falou: dessa forma não é legal. Várias vezes. Ah, eu Várias quero fazer vezes. isso, quero fazer aquilo. Ou eu quero fazer mama, eu quero fazer abdômen, eu quero fazer o bumbum, tudo de uma vez. Assim. Sim. A gente tem as duas situações: pacientes que procuram resultados irreais. Desculpa. Pacientes que procuram resultados irreais, por exemplo, pacientes que querem ficar com zero de flacidez, seja na face, seja no corpo. E isso é impossível, porque você precisa se mover, tem que ter pele sobrando em algum lugar. Ah, e pacientes que querem fazer múltiplos procedimentos de uma vez. E O senhor isso faz múltiplos? depende das condições de cada paciente. Normalmente, eu evito ao máximo ultrapassar 6 horas de cirurgia. Por quê, doutor? Porque existem muitos estudos que mostram que o risco, ele aumenta e conforme o tempo aumenta, o risco vai aumentando. Mas quando a gente ultrapassa 6 horas, parece que vira uma chavinha e esse risco dá um salto. Então, não é errado operar durante mais tempo, mas é sabido que o risco aumenta. E eu tenho uma tendência a tentar minimizar os riscos para paciente. Então, de maneira geral, como as minhas pacientes, a maior parte delas vem indicada por outras pacientes, ao longo dos anos isso foi selecionando de uma forma que hoje as pacientes já chegam sabendo que eu não vou fazer mama, abdômen, uma lipo de 4, Tudo 5, junto. 6 litros, simplesmente não vai ser feito, porque eu prezo muito pela segurança. Então, tudo que existe para dar segurança para o paciente, a gente faz. Então, todos os equipamentos, todas as técnicas, tudo para dar segurança. E, claro, trazer o melhor resultado estético possível. Mas a ideia é que a cirurgia não seja um ponto de desespero para a família. Problemas acontecem, mas não pela falta de cuidado. É. E hoje em dia, doutor, você acha que, assim, mudou muito, né? A procura ainda é mais mulheres do que homens? Os homens também estão procurando bastante a cirurgia ou não? Então, a procura é bem maior das mulheres. Eu Sim. diria que ainda uns 80-20 em termos percentuais. Os homens têm procurado mais cirurgia de pálpebra, lipoaspiração, e muitos procuram para ginecomastia, diminuir o excesso na região peitoral. E tem idade específica que eles vão lá e procuram? Não. No caso da cirurgia de pálpebra, é mais a partir dos 40, 50 anos, que é quando começam a aparecer as bolsinhas. No meu caso, por exemplo, logo logo eu vou estar fazendo também. E já a lipoaspiração, a gente tem muito mais para pacientes que ou perderam peso ou estão animados agora com a academia e tem umas gordurinhas que não saem. Principalmente aquelas que ficam mais aqui do lado. É uma bênção aquela, né, doutor? Pois é. Aquela lá é uma bênção, que lá não sai, não. E a lipo tem uma característica diferente do emagrecimento. Então, determinadas gorduras, determinadas reservas de gordura do corpo, elas demoram muito para sair quando você perde peso. Porque a célula de gordura ela murcha e se você engorda ela enche de novo. Mas quando a gente faz lipoaspiração, a gente retira a célula. Então eu tiro o reservatório. Eu não emagreço você, eu retiro o reservatório de gordura com a gordura. E isso faz com que fique mais difícil, inclusive, engordar de novo. É claro que se você fizer uma dieta à base de leite condensado, vai engordar, não tem jeito. Uhum. Mas a lipoaspiração ela tem um efeito mais duradouro até do que o emagrecimento, justamente por causa disso.
Esse efeito duradouro, assim, mama, face, tem um tempo específico que aí você precisa fazer retoque? Ou ó, só se você engordar ou emagrecer muito? Ou não? Ah, isso varia muito, tanto de pessoa para pessoa quanto de região para região. No caso das mamas, por exemplo, até a técnica vai influir, e muito. No caso de face, quando a gente faz uma cirurgia de face, um lifting cérvico-facial, as técnicas mais modernas, que são mais profundas, é o que o pessoal chama hoje de deep plane, mas que Foi feito em mim, né, doutor? sim, deep plane e deep neck, mas isso vem de bases de um médico chamado Sam Hamra desde a década de 70, 80. Então, o conceito já existe, as técnicas elas vêm se modernizando e se tornando mais seguras com o tempo. Então, quando a gente faz esse tipo de técnica, você tem uma determinada perda ao longo do tempo, inclusive algumas celebridades reclamam depois de alguns meses, ficam espetaculares, mas depois você perde um pouco e aí E acha vai ruim. perdendo um pouco durante esse tempo, assim? Vai, porque de início Fala isso não, menino. você Não tem, fala isso não, doutor. você tem a pele que foi tracionada junto com os planos profundos, o inchaço que te deixa preenchida, entre aspas, ah, durante um determinado tempo, mas esse inchaço vai Vai desaparecer. diminuindo. E aí parece que você perdeu, mas se você olhar o que você tinha antes da cirurgia e depois da cirurgia, você percebe que o ganho foi muito grande. Você não pode comparar com uma semana de cirurgia e um ano de cirurgia, porque em uma semana você está inchada. Sim. E aí, o que a gente faz para não perder esse efeito de uma semana? A gente usa laser, preenchimento, botox, eventualmente fios. A cirurgia não é um fim, ela é simplesmente uma ferramenta que te faz subir de patamar. Você vai continuar fazendo a sua dieta, o seu skincare, os procedimentos de consultório, só que agora num outro nível. Você subiu o nível agora, você já está mais bonita e vai continuar cuidando. No caso das mamas, por exemplo, a técnica muda. Se a gente coloca uma prótese por trás do músculo, eu tenho uma sustentação maior. Em compensação, é uma cirurgia um pouco mais complexa. Se eu coloco na frente do músculo, temos uma cirurgia mais simples, com uma recuperação mais rápida. Em compensação, a gravidade vai sempre continuar atuando e a mama vai descer um pouco mais rápido. Perde o resultado? Não, nunca mais volta para aquilo que era. Tá? Então, seu resultado ele vai ficar, pelo menos um pouco dele, para sempre. Só que a gravidade continua e você vai perdendo isso aos poucos, levando à necessidade de retoques no futuro. Quando? Depende muito de pele, depende se você ganha e perde peso, se nesse meio tempo engravida ou não. Então, tem muita coisa que precisa ser levada em consideração quando a gente fala de durabilidade de um resultado. Eu me lembro que eu fui lá no consultório, no seu consultório, e aí eu tava com a ideia de fios. Tava com essa ideia que sustenta, levanta, aí você não precisa fazer, não ia precisar fazer essa cirurgia toda. O que você acha dos fios? Eu me lembro que você falou, não, a durabilidade é muito pouca e não vai funcionar para você. O pessoal pode ficar meio bravo comigo. Pode falar, fica à Mas vontade. é o seguinte, o fio é ótimo pra gente ganhar dinheiro. Eles são caros, né, doutor? Só que eu não trabalho desse jeito. Se não vai te trazer benefício, então eu não vou te indicar. Os fios, eles são bons, tá? O resultado é bom. Os fios mais novos, os fios antigos, russo, búlgaro, ouro e qualquer coisa que inventaram lá para trás, eram realmente muito ruins, muito fracos. Hoje em dia, os fios têm tecnologias melhores. E mesmo depois que eles são degradados, eles deixam uma cicatriz que vai dar uma certa sustentação. Então, o efeito existe, o resultado existe. Quando você tem um rosto que é um pouco mais leve e que você precisa de alterações pontuais, eu consigo melhorar bastante isso com o fio. Então, eu passo um fio aqui ou dois e consigo melhorar essa parte. Passo para aqui e consigo melhorar o canto da boca. Se você, ao longo do tempo, já tentou tudo isso, o rosto continua com aquela sensação de que está derretendo e você está se sentindo mais velha, você precisa de uma cirurgia.
alterações pontuais não vão resolver o seu problema, vão somente te deixar frustrada. Então não é que o fio não funciona, ele funciona e é bom, mas ele tem um efeito limitado em relação à cirurgia e o efeito máximo dele, aquele que é bonito e que você tá feliz da vida olhando no espelho, ele dura pouco. A durabilidade é de quanto tempo, mais ou menos? De novo, vai ter gente me massacrando Tá, não aí. tem problema. Mas o efeito melhor do fio não dura mais do que 3 a 6 meses, dependendo de cada pessoa. Pouco tempo, né, doutor? E eu aviso isso para os pacientes que eu coloco o fio, olha, E os fios são caros, né? são. Se você for comparar uma cirurgia plástica, preferi você fazer cirurgia plástica, né? Aí É que aí as pessoas tá, pensam no depende. pós, né? E assim, é óbvio, quando você sai da cirurgia, você fala, o que que eu fiz? Né, não? É. Um dia só, o que eu fiz? Um dia. No dia seguinte, você fala, nossa, eu fiz a coisa melhor do mundo, foi fazer isso. Ai, que bom. Né? Assim, e com o doutor a gente não sente dor, não, porque eu não senti dor nenhuma. Foi um lift super, assim, pra mim, não tive dor nenhuma, não tomei nem dipirona, né, com o lift. E a mama também que você fez, não senti dor. Mas, assim, eu acho que as pessoas, elas têm um pouco de medo ainda da cirurgia plástica, né, doutor? Ou não? É que a cirurgia, ela vai te causar um pouco de medo, porque ela envolve uma internação, Sim. uma anestesia em que você vai ficar inconsciente durante um bom tempo. Depois tem Pós, uma né? recuperação, tem um sangramento, tem cicatrizes que às vezes são mais extensas, apesar delas normalmente evoluírem muito bem. Mas algumas podem ficar mais espessas, principalmente atrás da orelha. Então, tudo isso provoca um medo. É, dá E um pouquinho de medo mesmo. se eu falo para uma paciente que está com muito medo que eu consigo uma melhora de 80% com uma cirurgia e eu consigo uma melhora de 20%, ainda que temporária, com o fio, ela prefere colocar o fio várias vezes do que fazer a cirurgia uma vez. Mas pode ficar colocando fio várias vezes? Poder pode, vai me dar trabalho depois quando eu for operar, mas Porque aí pode. precisa depois retirar o que ficou. É isso. O fio, ele é, a maior parte deles, Explique pra é nós. degradado. Tá, Então ele vai desaparecer, mas como eu disse, ele deixa uma cicatriz para trás. entendi. Então ele aumenta um pouco a fibrose local. Não impede a cirurgia, só dá um pouco mais de trabalho e vai aumentar um pouco a duração da cirurgia. Tá. Nada absurdo, mas às vezes, quando os procedimentos são em grande quantidade ao longo de muito tempo, eles aumentam um pouco mais a dificuldade técnica. Até o ácido hialurônico e o botox também tem um pouco de dificuldade quando vai fazer o lift? O Botox, pela característica dele funcional, não. O Botox desaparece mesmo. Na verdade, você já não consegue encontrar o Botox em si pouquíssimo tempo depois de aplicar. O efeito dele fica na placa em que o nervo se junta com o músculo, mas ele em si desaparece. O ácido hialurônico, muitas vezes não. A gente sempre avisa que o ácido hialurônico vai desaparecer entre 6 meses até 2 anos, dependendo da região que foi injetado. Mas eu já atendi pacientes que vieram para eu colocar hialuronidase, que é o que dissolve o ácido hialurônico, 5, 6 anos depois de terem colocado, porque estava num lugar em que ele simplesmente não foi absorvido. E acontece isso. Acontece. E às vezes a gente vai operar e quando você abre tem ainda resíduos de ácido hialurônico ou de outras substâncias, como os indutores de colágeno, que também são muito bons, mas que a partir de um determinado ponto não substituem a cirurgia. Eu me lembro que eu cheguei lá e falei, eu queria puxar. E depois, quando eu fui lá para tirar os curativos, né, eu falei, ficou um pouquinho assim. Aí até você me explicou, queria que você explicasse. Que a gente não pode puxar. Vou falar essa palavra porque eu não sei direito. Puxar muito, porque senão você vai ficar desse jeito. Como que é seu trabalho com relação a isso? As mulheres querem sair de lá, assim, que não tá nem enxergando de tão puxado que está, ou não? Algumas sim. E Porque eu me lembro que eu falei isso, né? Eu falei, não, você fala, não pode, lembra? é possível fazer isso. Só que, como tudo, tem consequências. Então, certamente você já viu, e todo mundo já viu, algum artista, principalmente os que foram operados com as técnicas mais antigas, que você vê a face em golpe de vento. Então, você vai encontrar ele assim.
E principalmente em homens, isso aparece mais porque a gente usa menos maquiagem, protetor. Então, quando você usa o vetor de tração, de puxar, para tentar zerar essas ruguinhas daqui, a boca vai crescer. E você vai ter um aspecto muito estranho. Então, atualmente, o que a gente faz é colocar a musculatura no lugar. Só que colocar a musculatura no lugar não puxa tanto quanto as técnicas mais antigas que você puxava e tracionava a pele. Então, ficava muito bom sem rugas, só que deformado. Então, a boca crescia, as estruturas da face aparentemente saíam do lugar e dava aquele aspecto estigmatizado que os pacientes tinham. Hoje, a gente tem resultados que rejuvenescem, só que sem deixar claro que você fez uma cirurgia. Parece simplesmente que você sempre foi desse jeito. A gente nasceu assim já, né, doutor? Sai do Exatamente. hospital já perfeito, Então, né? e isso vai depender do vetor que você puxa. A melhor forma de tirar as rugas é puxar para cá. Olha só como funciona. Fantástico, mas a boca cresce, o nariz alarga. Quando você faz um vetor mais vertical e muscular, você não consegue tirar tanto as rugas, só que você rejuvenesce do jeito que você deveria estar quando você estava mais jovem. O músculo no lugar, a pele no lugar, a sua boca não vai crescer, vai estar do mesmo tamanho, o nariz não vai sair do lugar, e você vai simplesmente corrigindo os efeitos do envelhecimento, em vez de você tentar puxar realmente a pele da paciente, que dá esses estigmas que eu falei. O pescoço envelhece muito, né, doutor? Sim, Qual a técnica que você faz para o pescoço? Porque o pescoço, depois de um certo tempo, fica, né? Eu falava até que é uma papada de ganso, né? Eu falei, não quero isso. Lembra? É uma papada de ganso. Assim, e nada melhora, né? Eu acho que você precisa fazer mesmo a cirurgia. Então, envelhece muito aqui. O que que faz aqui para que, obviamente, que é lipo, né? Que se foi feito. E essa retirada, é isso? isso. O pescoço é uma região extremamente nobre e extremamente móvel. Então você não pode ter estruturas de suporte que sejam muito espessas. Então todas as estruturas nobres do pescoço elas são revestidas por um músculo chamado platisma que tem dos dois lados e a pele que é muito fininha. Por ser muito fina, ela termina mostrando sinais de envelhecimento mais rápido. Tá. E esse músculo também é muito fininho e ele vai ficando mais flácido com o tempo. É isso que dá aquela sensação, as bandas platismais, que deixam o que o pessoal pejorativamente chama de pescoço de perua, aquelas Peru, duas. ganso. É, isso É aí. isso aí. Então, e fica feio, e é um Fica estigma feio. de envelhecimento. O que a gente faz é abordar essa musculatura, a gente aspira a gordura que está por fora, abre aqui, faz um cortinho, a gente tira a gordura que está por dentro do músculo e a gente retira excesso de músculo e junta ele de volta no meio. Faz alguns cortinhos e alguns reposicionamentos e com isso a gente consegue devolver o contorno do pescoço, que com o tempo vai se tornando uma coisa só, o tórax e o pescoço junto com o queixo. E a gente consegue devolver esse contorno. Então o perfil da paciente fica mais bonito. E aquele lipolaser, doutor César, que muitos estão fazendo? O que que o senhor acha? O laser é uma. Lipolaser que eles falam, né? Isso. Tem vários nomes para tudo hoje em dia, É, mas o laser é uma das tecnologias de retração de pele. e serve para papada, sim? Ou ela é a mesma coisa que a lipo, quando tem muita gordura, vai cair e vai ficar. Você Tem que tirar excesso de pele. você está se referindo ao que o pessoal popularizou como É, endolaser, isso, e que endolaser, muitos lipolaser. estão fazendo no Isso, consultório. isso. Funciona. Funciona. Só que os efeitos são limitados. Se você tiver uma quantidade muito grande de flacidez, não vai funcionar e corre o risco de você ter irregularidades muito importantes. Tipo o quê? Tipo, imagine que eu tenho bastante pele aqui e aí eu provoco uma queimadura por dentro. Se assustou? Isso é muito sério, né? Então, o laser é uma queimadura, mas é uma queimadura controlada. Então você controla o tempo que você passa, a potência que você descarrega na pele. Quando eu faço isso
Numa pele que tem algum grau de flacidez, quando ela cicatrizar, essa flacidez diminui. Porque a fibrose que se forma, controlada, diminui a flacidez da pele. Mas quando eu tenho uma quantidade muito grande de pele, esse controle se perde e você vai ter uma pele, eu vou simplificar aqui, amarrotada. E você vai ter muitas irregularidades. Então, usar tecnologia de retração de pele num lugar onde é mandatório retirar ou reposicionar a pele é um risco enorme de ter irregularidades. E aí fica estranho, né, doutor? Fica aquele Fica, negócio caído, né? fica muito estranho e muitas vezes é extremamente difícil de corrigir. E hoje, a procura maior é mama, é abdômen, é face? Qual a procura maior hoje das mulheres e dos homens? Os homens, o senhor já falou que é a pálpebra, né? E as Pálpebra e lipo. mulheres? E pálpebra. E lipo. Para as mulheres, o Qual a que procura maior hoje? a procura maior é principalmente por lipoaspiração. O brasileiro, principalmente, dá um valor Querem ficar com a muito barriguinha. grande para o corpo. Sim. Então, lipoaspiração desde sempre é a cirurgia mais procurada, até porque ela se associa com outras. Então, você faz mama mais lipoaspiração, abdômen mais lipoaspiração e até mesmo face mais lipoaspiração. Então, a lipo termina sendo o que a maior parte das pacientes procuram. Lipoaspiração. Lipoaspiração, isso aí é disparado. Só que com as técnicas de hoje, tem aumentado bastante a procura pelas cirurgias de mama. Técnicas de cicatrizes um pouco menores, técnicas de colocação de prótese por baixo do músculo que dão uma sustentação melhor. E com isso a gente tem uma durabilidade maior da cirurgia. As próteses de mama, elas são retiradas, doutor César, ou não? Elas ficam lá o resto da vida? Ou tem um prazo? Olha, daqui 10 anos precisa verificar, ou só se der algum problema? Antigamente a gente Eu tinha... tenho essa curiosidade de saber. Essa é uma pergunta que eu ouço bastante no consultório também. Antigamente as próteses, elas tinham uma cápsula que era mais fina. E a gente tinha um extravasamento do silicone mais líquido para fora. Isso causava alguns problemas. Hoje em dia, as próteses elas têm várias camadas, com vulcanização, com tratamentos para evitar esse extravasamento. Então a durabilidade delas aumentou. E hoje em dia as próteses não têm prazo de validade, mas não significa que elas sejam eternas. Existe um desgaste. O corpo continua atuando em cima delas como se fosse um corpo estranho. Tá? Então existe um desgaste que com o tempo vai se agravando, mas ela não tem mais prazo de validade. Eu tenho pacientes que estão há 20 anos com a prótese, algumas delas tiveram 2 filhos depois de colocar a prótese e continuam com a mesma prótese e ela continua bonita. Tá? E tenho pacientes que com 3, 4 anos podem desenvolver uma contratura, que é o encapsulamento, o endurecimento, e precisam trocar a prótese. Então, diferente do que se tinha antigamente, que se sugeria que a cada 5 anos você checasse e a cada 10 obrigatoriamente trocasse, hoje em dia não tem mais isso. Você vai trocar a prótese quando e se ela apresentar algum problema. E tem mulheres que têm rejeição à prótese ou não? Ou não tem muito a ver? Ou todas? Olha, todas vão lá para colocar e nenhuma teve rejeição à prótese? Ou tem algumas que falam, não, você coloca e dá algum problema? Tem uma questão de nomenclatura aí. Tá. A rejeição seria um evento imunológico diferente. Tá. O que a gente tem é uma reação do corpo que encara a prótese como um corpo estranho, e em algumas pacientes isso vai ser uma reação suave e ela vai ficar muitos e muitos anos com a sua prótese. E temos pacientes que têm uma reação muito intensa e vai provocar a formação de uma cápsula que vai ficando cada vez mais firme ao redor da prótese. Isso deixa a mama dura, pode provocar dor, pode provocar uma série de problemas. Então, tem pacientes que têm esse tipo de E aí não pode reação. colocar, aí tem que ir lá e retirar. Não é que Ou não pode colocar, mas quando acontece, por exemplo... Já aconteceu? Já, com todo cirurgião plástico. Só que
Quando acontece, o que a gente faz normalmente é trocar o plano, tirar da frente do músculo, colocar atrás do músculo. A gente troca a prótese, retira aquela cápsula doente e a gente troca. Só que aí, uma paciente que já teve uma contratura tem uma chance muito maior de ter outra, porque o organismo dela continua reagindo de maneira mais agressiva contra a prótese. E teve paciente já que falou, não, vou tirar e não vou utilizar mais. Não vou usar mais prótese. Hoje em dia, muitos. Muitos, né? Muitos. Até existem colegas que se auto-intitulam especialistas em explante, que é uma coisa relativamente nova. O Mas que é isso? explante é a retirada da prótese, Ah, que normalmente vai se seguir com uma mastopexia, um ajuste dos tecidos mamários para que a mama não fique flácida, caída. Então você tira excesso de pele, eventualmente pega um pouco de gordura de alguma outra parte do corpo, faz enxertos de gordura para dar volume para a mama. Geralmente é uma cirurgia que, para as pacientes que estão incomodadas, ela é muito gratificante. As pacientes gostam do resultado. Ele nunca vai ser tão exuberante quanto a colocação de uma de prótese, mas eu percebo uma satisfação muito grande das pacientes. E hoje em dia estão retirando as Bastante. próteses. Porque hoje está na moda seio menor? É isso? Sim. É? E isso varia muito. Muito mesmo. Quando eu terminei a residência, a gente colocava próteses e uma prótese grande era uma prótese de 250 ml. Alguns anos depois, se eu colocasse menos de 300 ml, a paciente já ficaria frustrada. Hoje em dia, tem muitas pacientes que estão trocando as próteses por próteses menores e muitas estão tirando. Então, a ideia do que é elegante, do que é bonito, do que é atraente, muda com o tempo. E a gente vai acompanhando. O senhor acha que é modinha? Modinha daquela barriga chapada, modinha às vezes é uma prótese maior, às vezes é sem prótese, ou tem essa época, às vezes seio grande, às vezes seio menor, aquela barriga chapada, que tem aqueles gominhos. Tem como fazer gominho, doutor César? Tem como fazer gominho, Tem. eu não faço. Mas tem como fazer gominho? Tem, sem dúvida né? que tem. Só que esses gominhos, eles são feitos... Os gominhos que se faz com a lipoaspiração, eles Sim. são feitos de gordura. Tá? Então, você retira a gordura de determinada maneira para que você faça sulcos e eles simulem os gominhos que a gente tem no abdômen. Alguns colegas fazem e fica muito bom. Tá? Não estou dizendo que fica ruim. Eu, particularmente, não gosto, principalmente porque se o paciente ganha peso, aqueles gominhos vão crescer. Aquela gordura ali Aí vai aumentar ficar... também. E fica estranho. Se o paciente ele vai malhar e ele vai ficar forte, os gominhos não vão crescer, mas ele não precisa que eu faça gominhos. Tá? Ele simplesmente pode ter os dele próprio, mas não é errado fazer, simplesmente... O senhor não gosta? Eu não gosto porque tem efeitos ruins a médio e longo prazo. No longo prazo funciona como uma irregularidade. É diferente de, por exemplo, você retirar a gordura de determinados locais para dar um contorno. Então, eu tiro mais gordura na região da cintura e na região da transição entre o músculo reto abdominal, que é o músculo mais forte que a gente tem aqui, e os músculos laterais. Isso dá um contorno bonito, traços bonitos para o abdômen. Já fazer os gominhos, normalmente só vai aparecer em quem, além de muito malhado, é muito magro. Não basta você ser forte para aparecer em gominhos. E quando você tenta forçar isso de maneira artificial, eu particularmente não gosto. Mas alguns colegas têm resultados muito bons. E quando vai até lá no seu consultório e fala, eu vou fazer mama, mas eu quero desse tamanho. E aí o senhor fala, não, esse tamanho não vai funcionar. Aí a paciente insiste. O senhor faz da mesma forma ou não? Eventualmente, sim. Da mesma forma. Porque o paciente... O meu limite é a harmonia. Eu não faço deformidades. Então, eu já tive... O senhor sabe o que é exagero, né? Ele fala, não, eu quero isso. Em- E isso o senhor sabe que não vai funcionar.
Eu tive uma paciente, inclusive, que eu tinha colocado uma prótese de 280 ml, uma paciente que não era muito alta, e ela voltou 2 anos depois, estava feliz com a prótese, mas ela queria colocar 500 ml. E eu medi, vi o tórax, a base mamária, e era possível colocar 500 ml. Mas eu falei para ela, olha, vai ficar bem grande. Não, mas eu quero muito. O marido tava junto, ele também queria, dava 100% de De apoio. autorização também, né? E aí eu falei, olha, a chance de você se arrepender é grande, tá? Você quer e cabe. Não vai te deixar com mama na axila, não vai juntar as duas mamas no meio. Então, é possível. Se é possível, eu faço para você, mas eu tenho que te avisar que, para sua altura, para sua complexão física, vai ficar grande, pode até dar uma sensação de que você tá mais gordinha. E ela falou, não, mas eu quero de todo jeito. E quer saber? Ficou espetacular. A paciente estava certa o tempo todo. E ficou muito feliz. Então, o meu papel não é travar aquilo que a paciente quer para o corpo. Como eu disse, eu não faço deformidades. Se ela quisesse 1000, a base não cabe. Aí Então, não tem como eu não fazer. ponho. Eu sei que tem gente que vai pôr, mas eu não ponho. Deformidades eu não faço. Tá? Mas se couber, se for possível fazer, a harmonia ela varia muito dependendo do olho de quem está olhando, de quem está examinando. Se a paciente quer e parece desarmônico, mas é como ela se vê, não sendo uma deformidade, eu não tenho problema de fazer. O senhor faz. Eu faço. Eu me lembro quando eu fui lá, né? Tô me lembrando agora. Que eu fui lá e eu fiz a mama, né? Eu lembro que você falou, eu falei, eu quero tanto, que era para diminuir, né? Aí você falou, não, esse tanto não vai funcionar, né? Tem que ser um pouco maior. Eu falei, não, mas eu queria tanto, porque eu queria bem menor, lembra disso? Bem menor. Você falou, não, vai ficar, tem que ser um pouquinho maior. Isso o senhor estava certo. Que depois parece que ela vai se ajustando, né, doutor? Isso mesmo. Tem um autor chamado Bostwick que no livro dele ele diz o seguinte: se na hora que você montar a mama parecer que ela ficou no limite certinho do tórax, uma mamoplastia redutora, tá grande. E normalmente a durabilidade de uma mama é quanto tempo, doutor César? Vai variar dependendo das variações de peso da paciente, da qualidade de pele, mas uma mamoplastia redutora, se a gente for falar de durabilidade para o que ela cai de volta, De volta, é isso. nunca mais vai voltar ao que era. Nunca mais vai ficar caída do jeito Da que forma era. que era. Tá? É difícil falar nunca mais, mas a chance Não cai é mesmo. muito, muito, muito pequena. Você vai perdendo um pouco do resultado ao longo do tempo, mas sempre vai estar melhor do que antes da cirurgia. Agora, o resultado melhor de todos, assim, aquilo que você vai ficar orgulhoso, provavelmente vai durar entre 2 a 5 anos, dependendo da sua manutenção do peso. Mas mesmo depois disso, ela vai continuar bonita. A manutenção e usar sutiã também, né, doutor César? Funciona, né? Muito Muito bem. bem. Eu me lembro, não tira o sutiã, né, não? Muito bem. É. Eu sempre falo para as pacientes que existem 3 formas básicas de você fazer a mama cair, tá? Gravidez, e aí Gravidez, cai não mesmo. tem jeito. A Não mama tem jeito. vai crescer e deve crescer, você vai amamentar, depois ela vai diminuir. E a gente tem as variações de peso. Então, variações de 2, 3 quilos num dia, elas são normais. Mas variações acima disso, elas fazem com que a mama cresça. Depois, quando ela diminui, você perde um pouco do turgor da pele e a relação conteúdo-continente se perde, a mama vai cair. E a última é o uso inadequado do sutiã. De novo, isso é polêmico. Tem gente que diz que o sutiã não segura nada, tem gente que diz que isso não faz a menor diferença, mas é só pensar um pouco. A maior parte dos tecidos do corpo, eles alongam. Se você colocar um expansor, uma bexiga embaixo da pele, a pele vai alongar. Você consegue alongar tendões, músculos, até mesmo ossos. Então, os tecidos alongam. Se eu coloco peso em um determinado tecido, a tendência é a parte que está sofrendo desse tecido alongar. Existem determinadas áreas que
Alguns colegas chamam de ligamentos suspensores da mama. E eles vão se alongando com o tempo graças ao peso. É lógico pensar que se eu coloco uma sustentação e tiro a tensão dessa região que está sustentando a mama, vai demorar mais tempo para essa região se alongar e a mama não cai, ou demora mais a cair. Então, se você usar o sutiã adequado, se você já teve seus filhos e se você mantiver o peso, depois de uma, Ela dura. depois de uma cirurgia, o resultado da sua mama vai durar muito, muito tempo. E dura mesmo. Tem que usar o sutiã direitinho, porque senão não funciona. Isso aí. Ficar sem sutiã não dá. Isso eu levo comigo. Doutor César, eu queria agradecer, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui. Sei que o senhor tem uma agenda muito corrida. Quero agradecer muito, 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 viu, de você estar aqui logo 10 horas da manhã. Obrigada, viu, doutor? E eu queria que você deixasse, né, o seu recadinho. A gente vai colocar depois lá em todas as plataformas. Seu telefone, o seu contato, onde procurá-lo. Por favor. Ok, olha, na verdade eu é que queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, pela chance de ter esse bate-papo, de reproduzir na plataforma aquilo que a gente conversa tanto No consultório. no consultório. As pacientes, elas vão perceber que aquilo que elas vão ver aqui é muitas vezes aquilo que eu falo para elas lá. Então não muda muito. Tem gente que vai ouvir a mesma coisa que já ouviu. E eu queria deixar de recado, né, para todo mundo que a cirurgia plástica ela não serve para operar corpos, ela serve para operar mentes, ela serve para operar vidas. Então, se a gente fizer as coisas direitinho, se você tiver uma cirurgia bem indicada, se você passou aquela fase do medo e a sua necessidade agora é maior que o medo, a cirurgia é para você. Mas ela precisa ser feita sempre com segurança. Fazer uma cirurgia estética se colocando num risco desnecessário é mais um problema do que uma vantagem. Agora, se você faz com segurança, com uma equipe boa, num lugar bom, e essa cirurgia sendo bem indicada, ela tem o potencial de modificar a sua vida. Então, alguma dúvida, alguma pergunta e precisando de mim, estamos lá na Shukri Zaidan. Me procura no Instagram, no meu site e podemos conversar. Nós vamos deixar todos os contatos do doutor lá na plataforma. Obrigada, viu, gente? Tchau. Muito obrigado.